Olá, boa tarde, bom início de noite a você que nos acompanha aqui nessa transmissão ao vivo na TV Estadão. Hoje nós falaremos sobre o momento atual da crise, o cenário pós-pandemia também, como as empresas devem se preparar para enfrentar os tempos atuais, garantindo a sua sobrevivência com o mínimo possível de impacto nos seus negócios. O plano de 100 dias da Deloitte traz 6 linhas de ação imediatas para essas empresas em meio à crise. E a hora de agir é agora. Nessa transmissão você vai conhecer as recomendações que permitirão a continuidade das operações, também as condições necessárias para que haja essa plena recuperação e a sustentação depois no novo ambiente, no que se chama do novo normal. Estou recebendo Ronaldo Fragoso, ele que é sócio-líder de respostas da Deloitte para a crise da Covid-19. Boa noite, Fragoso, bem-vindo. Boa noite, Daniel, como vai? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado. Também com a gente, Luiz Rezende, sócio da área tributária da Deloitte. Boa noite, já dá para falar boa noite para você também, Rezende, bem-vindo. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse assunto importante. Muito obrigado também pela presença. Vamos então começar, falando desse plano de 6 dias. Ele traz 6 frentes prioritárias para garantir a continuidade dos negócios e sair bem da crise, como eu disse. Fragoso, desde já, as empresas devem se preocupar em ajustar seus procedimentos, seguir esse guia, são 100 dias, para atravessar essa fase que nós estamos vivendo da melhor forma possível, assegurando o mínimo de impacto nas atividades pós-crise. Como começar, Fragoso, essa primeira pergunta que eu te colocaria, a fazer isso de forma mais efetiva nessa época em que estamos trabalhando, e as empresas estão trabalhando, em sua grande parte, fora dos escritórios? Bom, obrigado, Daniel. Bom, acho que dar um contexto um pouco do porquê que a gente elaborou esse plano de 100 dias, então ele é um guia no sentido de ajudar as empresas a se organizar para esse momento. Quando a gente fala da crise do coronavírus, do Covid-19, ele é uma crise sem precedentes, né? Mesmo que a gente olhe as últimas crises aí dos últimos 10, 20 anos, a gente teve os atentados de 11 de setembro, que foi substancialmente uma crise de segurança, a crise financeira em 2008, 2009, que teve um efeito nos bancos, quebra de bancos, etc. Mas depois a gente está trazendo agora para a questão do coronavírus, é uma crise de saúde. E por ser uma crise de saúde, ela afetou muito mais as pessoas e a sociedade como um todo, né? Se a gente olhar hoje as questões de quarentena, a gente deve ter quase metade do planeta em casa, né? Bilhões de pessoas em casa, em diversos países, e isso, de fato, muda um pouco a característica da crise. E por ser sem precedentes, é difícil até as empresas terem se preparado por uma crise. A gente mesmo no Brasil é acostumado a ter crise, mas essa daí, por mais nível de preparo que você tivesse para pensar numa crise, ela de fato foi muito diferente do que se poderia imaginar. Então, imaginar que mesmo uma empresa grande, uma empresa pequena e média, mesmo a grande que tem uma estrutura maior, até ela, para se organizar ou se preparar para isso, era muito complexo, né? Prever algo disso, uma parada tão rápida de operações, se organizar tanto, Então, quando a gente organizou isso, era exatamente baseado nessa, a gente já tinha visto isso, né? Como a gente tem operações no mundo inteiro, a gente já tinha visto algumas situações específicas na China, de como é que as empresas, as pessoas se organizaram, o trabalho virtual, todas essas mudanças. A gente começou a ver essa mudança também para a Europa, e depois a gente até viu isso nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil. Então, a ideia do 100 dias é para você botasse isso num guia, você estabelecesse questões importantes dentro de cada uma dessas etapas. Então, essas 6 etapas, exatamente baseadas nessa experiência onde a gente teve, ela organiza o que seria, que a gente chama de governança da crise, você tem uma estrutura para organizar isso, você tem a questão de gestão de pessoas, por ser uma crise de saúde, gestão de pessoas, a maioria das empresas, de uma forma ou de outra, cuidou e aí vem cuidando. Agora a gente está entrando numa etapa muito forte na questão de impactos financeiros, questão de como é que se administra o caixa, alternativas de financiamento, essa é a maior dificuldade que a gente está vendo nesse momento. A gente tem também a questão de cadeia de suprimentos e operações, a questão de clientes e receita, e por último, não menos importante, a questão de tecnologias e meios digitais. Então, essas 6 etapas, elas foram desdobradas, a gente vai explorar um pouquinho algumas delas, exatamente com o objetivo de ajudar as empresas em cada uma delas o que ela deveria fazer, qual é o componente crítico que ela deveria considerar. E só para, antes de finalizar a questão de 100 dias, depois, por que a gente chamou de 100 dias? Porque normalmente quando você tem uma crise e ela tem impacto financeiro, como essa também teve,
a questão de você administrar o fluxo de caixa num horizonte de 13, 14 semanas, ou seja, dentro de identificar o que você consegue no primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e os cenários que você vai ter, ela é super relevante. E o maior fator de incerteza que a gente tem nessa crise é, por um lado, não ter exatamente o tempo que ela vai acabar, mas você tem a questão de que a gente sabe que ela vai passar, né? Como tantas outras, a gente sabe que ela vai passar. O fator de incerteza é o tempo. Então, você tem que ter essa questão de cenários e alternativas dos 100 dias exatamente para isso, para que você tenha cenários nesse contexto. Muito bem. Rezende, só para a gente entender um pouco mais também sobre esse plano, ele é ajustável a cada tipo de empresa, cada área de atuação, e eu queria que você explicasse também um pouquinho mais dessa questão dos 100 dias, porque exatamente esses 100 dias, o Fragoso citou aí as 13 ou 14 semanas, é um prazo que pode ser, obviamente, estendido ou encurtado dependendo da empresa. Como é que funciona isso, dependendo da área do negócio e do tamanho também da empresa? A nossa abordagem para uma crise como um todo, e especialmente nesse caso da Covid, você tem que ter um tempo. A primeira reação é a resposta, né? A resposta diante dessa incerteza, resposta diante da situação sem precedentes. Você tem que conseguir gerir a crise naquela primeira reação. Então, isso tem que ser um período relativamente curto, tem que ser um período onde o foco é a sobrevivência da empresa, né? E aí cada empresa vai ter um nível de sobrevivência diferente, você vai ter que fazer escolhas difíceis. Essa reação inicial, essa resposta inicial, ela tem que ser rápida. Você troca, sem dúvida, a precisão pela velocidade, então você vai ter decisões que não vão ser com base nos melhores dados, você vai ter decisões que depois você pode se arrepender, mas você está sacrificando talvez a precisão por uma velocidade maior. Então, os 100 dias é porque é um período curto mesmo, estamos falando aí de 3 meses, que é o tempo que a gente imagina que as pessoas têm para sobreviver, a palavra sobrevivência é muito usada aí, e só depois desse tempo, quando você já tiver uma visão melhor do que a sua empresa conseguiu manter nesse período, é que você começa a pensar em algum tipo de recuperação e retorno. Então a gente está falando aqui desse primeiro momento, onde é a parte mais crítica, porque você tem que, na gestão da crise, fazer escolhas difíceis, escolher o que vai ser seu foco, né? A gente falou um pouco aí, você começa primeiro pela própria governança, depois você vai ver pessoas, financeiro. Isso é adaptável para qualquer empresa, porque a gente não apresenta nenhum tipo de planejamento que é necessariamente para um segmento. A gente, na verdade, fala de guidelines ou de informações importantes para a pessoa, nesse momento de crise, poder ter um caminho a seguir. A gente sabe que muitas empresas, tanto grandes quanto pequenas, podem não estar preparadas ou realmente não estão preparadas em diversos níveis para a reação. Então é importante que, num momento onde você ouve muito barulho, muita notícia, né? A gente tem notícia a todo tempo, de todos os tipos, né? De todas as qualidades, você tem um lugar onde você possa centrar a sua cabeça, dar o foco e falar, tá bom, qual é o meu plano, por onde eu começo, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo. E isso se aplica desde a pequena empresa até a empresa maior. Você tem que ter um plano, e a gente colocou essas prioridades justamente para a pessoa entender, cada empresa entender que eu começo por aqui, depois vou para esse passo. Pode ser que alguma das etapas sejam mais rápidas ou mais lentas, dependendo da característica da sua empresa, mais ou menos relevantes, mas elas tentam dar um fluxo de decisão que ajude a pessoa a passar por esse momento, as pessoas, as empresas a passar por esse momento de crise sem precedente. Muito bem. Fragoso, vamos falar então das iniciativas. São 6 frentes de trabalho propostas por esse plano que devem ser seguidas pelas empresas para que se comece então a pensar nessa recuperação. Em primeiro lugar, o plano está falando de política de governança. A empresa tem que ter uma política de governança efetiva para evitar conflitos de opiniões, inclusive entre colaboradores. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Presidente, boards também envolvidos nessa questão. Como fazer isso exatamente? Qual a importância de você ter bons canais de comunicação nesse momento para seguir essa primeira regra, então, proposta, a primeira proposta, aliás, do plano, que é a política de governança efetiva nesse momento crítico que a gente está vivendo, Fragoso? Tá bom. Acho que o que você comentou, né, e baseado no que a gente estabeleceu, o termo de governança da crise, ele tem até um efeito importante para denominar o tamanho dessa atividade, né? Porque não é somente você escrever regras do que se queria, até pela natureza dessa crise, muito difícil que alguém tenha previsto, né, e tenha se preparado nessa dimensão.
A diferença, até como o Rezende comentou, a crise vale para as empresas grandes, mas para as pequenas e médias, com certeza, essa dificuldade de se organizar, porque tem uma questão de musculatura, fôlego para ultrapassar a crise, a gente está exatamente no momento mais agudo da crise, então como você responde isso vai ser determinante para a sua segunda ou terceira fase, que é a fase de recuperação e sustentação. Então, essa questão da governança, ela tem um atributo importante, porque aí dentro você vai ter que ver como é que foi estabelecido, se existiu ou não um comitê de crise, a questão de como é que você montou um grupo de emergência para atender as pessoas, se tem pessoas que estão infectadas ou não, pessoas da família, elas, ou seja, tem um papel social super importante aqui, e que você precisa organizar. Então, não é que todos os executivos vão ter todas as respostas, mas eles têm que se suportar nesse modelo de governança. Quem é a pessoa técnica, entende que normalmente até você traz um médico para esse grupo, para esclarecer, para orientar. Então, essa questão de você se suportar de pessoas técnicas em determinados assuntos é porque ninguém tem todas as respostas. Então, quanto mais pessoas que tenham conhecimento para aquele assunto ajudarem, melhor. E essa questão da governança também é importante, porque se você for esperar o processo tradicional entre a reunião do board, a reunião da diretoria, a reunião da área técnica, o comitê A, B ou C para resolver, você não tem todo esse tempo. E tempo, nesse momento, ele é fundamental. Um outro aspecto de governança, só para concluir também, falar outros assuntos que são tão importantes, mas é que, nesse momento, a transparência como você vai executar as atividades, deixar as pessoas informadas, esclarecidas e ser o mais honesto possível em relação ao que está sendo pensado e como está sendo pensado é fundamental, porque as pessoas, nesse nível de incerteza, elas também começam a ficar inseguras do que está acontecendo. Então, o processo de comunicação ele é tão importante quanto a velocidade que você está fazendo. Por isso que a gente chamou isso de governança da crise, não somente um comitê de crise, uma resposta à crise, mas é um modelo que você... No caso de pequenas e médias, mesmo que você não tenha toda essa estrutura, você precisa adequar isso à sua realidade também, mas tomar as iniciativas e criar um modelo de gestão da crise para o seu tipo de negócio, para o seu tamanho. Ô Rezende, esse ponto que o Fragoso levantou, pessoas, né, gestão de pessoas, óbvio que está muito mais complicada por conta dessa crise da Covid-19. Quais são as dicas aí propostas também, que esse é o segundo ponto do plano, inclusive, gestão de pessoas, as dicas para que a empresa dispense justamente mais atenção a questões de saúde de funcionários, os familiares que podem estar com problemas de saúde, infectados, etc., nesse momento. Quais áreas devem ser envolvidas também nisso da empresa, de acordo com esse plano de vocês? Realmente, uma vez você determinando a governança da crise, você tem que focar na parte mais importante e prioritária, que são as pessoas. A gente tem que lembrar que, antes de tudo, isso é uma crise de saúde. Então, a gente tem primeiro foco nas pessoas, na saúde das pessoas. Então, quando a gente olha esse foco na saúde das pessoas, tem que ter a resposta, ajudar na resposta, porque nenhum sistema de saúde, muito menos o brasileiro, tá capacitado para dar esse apoio a toda a população. E o apoio, a gente vai muito além de atender quem está doente ou fazer teste. Na verdade, é esclarecer, é reforçar mensagens. Como eu falei antes, eles têm muitas mensagens, muitas conversas, muitas teses, ninguém tem muita certeza do que está acontecendo. Então é importante você ter a empresa, nesse momento, para preservar o seu corpo de colaboradores. E aí, colaboradores não são só funcionários diretos, a gente pode incluir terceirizados e familiares, para tentar dar diretrizes que ajudem a pessoa a enfrentar isso. Então, isso vai desde... estão tendo interação. Então, você precisa ter regras de quarentena, de identificação de potenciais doentes, né, ou pessoas infectadas. Como é que você vai entender essa regra de quarentena? Isso tem que ser feito antes. Não pode esperar aparecer um caso, não pode esperar aparecer uma suspeita para se fazer isso. Então, você já tem que estar preparado, porque é uma questão de quando, não é uma questão de ser, né? Depois que você cuidou dessa parte da saúde principal, você começa a pensar em sucessão. Se as pessoas vão ficar em quarentena, elas talvez fiquem disponíveis, você tem que ter planos A, B, C, D, para que as posições não fiquem no vácuo, né, que você consiga manter a operação funcionando. Isso dá até uma estabilidade para as pessoas, né? E aí sim, depois de você ter toda essa estrutura com bastante comunicação, que a gente vai falar muito da comunicação, você começa a olhar o que tem que a gente tem como disponibilidade para poder usar os mecanismos de gestão de pessoas que o governo já botou em vigor, né? A gente tem desde flexibilizações como teletrabalho, antecipação de férias, são modalidades de você conseguir efetivamente manter o seu plantel, manter sua atividade, manter seus funcionários
mais preservando a empresa. Se você olhar assim, a caixa de ferramentas, as alternativas que a gente tem para manter os seus funcionários trabalhando, ou mesmo quando eles não estão ocupados, manter eles engajados, são várias. A gente sempre fala que o último recurso, o recurso que é o último, depois que todos estão esgotados ao limite, é a demissão. Então a gente fala para as empresas que, às vezes, como reação, pensa em cortar. Gente, esse é o seu último recurso. Esse é o antes do definitivo, quando você está à beira da sobrevivência da empresa chegar ao fim, que você pensa nisso. Antes disso, você tem jornada flexível de trabalho, você tem redução da jornada com redução de salário, você tem antecipação de férias, você tem redução de uma série de encargos, postergação de pagamentos de tributos, você tem o teletrabalho, então você tem várias condições já colocadas em vigor hoje, empréstimos do governo para pagamento de folha. Então você tem que elencar todas essas alternativas e estudar como é que você vai aplicar cada uma delas para poder passar por esse período sem grandes impactos na sua força de trabalho, né? E essa é a parte da gestão de pessoas do ponto de vista mais técnico, onde você vai conseguir, dependendo da duração da crise, do fôlego da empresa, você conseguir sair dessa crise sem grandes alterações no seu grupo de colaboradores, que é importante até para uma eventual retomada. Tá? Muito bem. Fragoso, vamos passar para o terceiro ponto aqui de trabalho do plano, que é um ponto espinhoso aqui, mapeamento financeiro. Se propõe aqui que as empresas devam fazer, dentro do possível, obviamente, nesse momento em que o impacto ainda não está muito claro para a maior parte das companhias, mas mapear aí qual será, na medida do possível, como eu disse, esse impacto mesmo que a pandemia vai causar nos negócios. Quais são os caminhos para fazer isso nesse momento, preservar o caixa da melhor forma possível, e qual que é a importância da companhia também, como disse o Rezende, no tocante a pessoas, traçar vários cenários, cenário A, cenário B, cenário C, até D, E, enfim. Tá bom, Daniel, acho que esse é um aspecto que, passada essa primeira etapa aí, que a gente já está vendo aí de algumas 3, 4 semanas aqui, as empresas estão se deparando que um dos reflexos diretos dessa crise é que você bota as pessoas em quarentena e que você tem, por um outro lado, um impacto direto nas questões financeiras e um impacto de liquidez, um impacto no fluxo de caixa. Então, o que a gente está, de fato, questionando aqui é que parte dessa questão, até do que a gente falou do plano 100, é que essa simulação do fluxo de caixa nessas 13 semanas, ela tenha como objetivo você entender o que acontece no primeiro mês, o que acontece no segundo, o que acontece no terceiro, e você criar alternativas. Vamos lembrar, acho que o Rezende mencionou bem, a questão, uma das últimas alternativas é você desligar pessoas. Por quê? Porque os próprios governos, tanto aqui no Brasil como em vários outros países, estão injetando bilhões ou trilhões de dólares para ajudar as empresas a ultrapassar esse momento mais agudo da crise. E você tem que olhar isso, vendo quais as alternativas, como é que você consegue renegociar financiamento, ter acesso a isso via os próprios bancos atuais. Os bancos até se juntaram numa questão de crédito para facilitar isso. Financiamento de BNDES, postergação, negociação, olhar os contratos atuais que podem ser negociados. Quer dizer, você tem várias alternativas do ponto de vista financeiro que permitem você criar esse fôlego, principalmente nesse horizonte que a gente chamou aí dessa primeira fase aguda aí, que é a resposta à crise. Então, a gente sabe que os impactos financeiros vão vir, para alguns vão ser maiores ou menores, depende do setor, depende da indústria, mas você precisa olhar com essa ótica de quais são os cenários e como é que você consegue conviver. Importante mencionar também que algumas, principalmente as pequenas e médias, vão ter mais dificuldade com as linhas de crédito, como na negociação, porque o fôlego, a musculatura dela é menor do que as grandes, mas existe espaço para todas. E também, logicamente, que quanto maior o tempo, você falar em um mês, você tem um reflexo, você falar em 2, é um outro reflexo, você falar em 3 ou mais, logicamente essas coisas vão se agravando, mas as empresas precisam, de fato, simular isso no seu fluxo de caixa, quer dizer, o que você consegue estender os prazos de pagamentos, o que você consegue receber antecipadamente, que tipos de contrato você consegue negociar, para passar essa fase mais aguda. Então, o objetivo principal do plano e a resposta é você ultrapassar essa fase, com essa resposta, para quando você entrar na fase de recuperação, você ter confiança, e aí as coisas voltam à normalidade. Então, acho que essa questão financeira é super importante e é o que, nesse momento, tem afetado mais as empresas. Mas a gente vai ver também nas outras que isso tem relação também com as questões de cliente, a questão de como é que você olha a cadeia de suprimentos, fornecimento, ou seja, contratos relacionados a isso, também derivam dessa questão financeira.
Muito bem, que é o próximo ponto, inclusive, que o plano propõe assegurar um contato bem próximo com o público, com os clientes, né? Nesse momento, afinal de contas, quem sustenta o negócio, né? Os clientes. Quais os bons exemplos, Rezende, que nós temos já de uso de, por exemplo, canais digitais, empresas que de repente readequam as suas atividades? A gente tem visto aí empresas passar a produzir máscaras, não faziam isso. São ideias também sugeridas pelo plano. O que já tem acontecendo nesse sentido? Assegurar, nesse momento, a proximidade com o seu público. Restaurante entregando por delivery, temos vários exemplos aí, né? Tem vários exemplos esses são os exemplos que geralmente são mais visíveis porque eles afetam aí ao dia a dia, aparecem no jornal e tal, mas voltando ao exercício que cada uma dessas empresas deve ter feito ou deve fazer, você no momento de crise, você já definiu suas prioridades, você sabe onde é que você vai, da onde você pode tirar a sua sobrevivência. Então você vai ter que começar a tirar da frente investimentos, tirar da frente negócios que de repente não estão te dando retorno e focar naquilo que te dá retorno. Ao focar naquilo que te dá retorno, você começa a ter que trazer para essa conversa, como o Ronaldo já adiantou, né, a sua cadeia de suprimento, fornecedor e cliente, né? Então você tem que trazer todo mundo para a conversa. Existe uma natural contraposição entre cliente e fornecedor, porque existem, a princípio, interesses comerciais que às vezes são conflitantes, isso é natural. Nesse momento, a gente vai ter que sobrepor esse interesse comercial primário e começar a trabalhar bem mais em conjunto do que normalmente temos que trabalhar. Então, falando aqui, por exemplo, de cliente, né, você vai olhar o seu core business, você vai olhar o que você consegue fazer que mantém a sua sobrevivência, e você vai atrás desse cliente. Esse cliente, geralmente, quando a gente fala de pessoa física, né, ele está geralmente em casa, ele está usando o canal digital, a gente vai falar mais na frente sobre a importância de canais digitais e tecnologia, então você tem que se adaptar a isso. Você tem iniciativas desde as pequenas empresas que estão tendo redes de apoio, né, de você fazer compras. A gente teve aí alguns exemplos na Páscoa, acho que foi pródigo os exemplos. A Páscoa é um momento de muito movimento no setor do comércio e não teve esse movimento porque as lojas estavam fechadas ou quase fechadas, né, o pessoal não estava indo. O que teve de mobilizações de canais alternativos, desde grandes cadeias abrindo o marketplace para terceiros, né, usarem, até o bom e velho WhatsApp, proporcionou uma venda de outros formatos, né, que facilitou o escoamento desse produto que estava encalhado até certo ponto. Então você tem muitas mais histórias não vou falar de sucesso, mas de conseguir sobrepor um grande fracasso, né, reverter um grande fracasso ou um potencial fracasso através dessas alternativas. Existe isso acontecendo, inclusive, na cadeia de suprimentos mais tradicional, né? Você tem empresas que estão se juntando para para ir para o mercado em conjunto, porque senão elas não têm como sobreviver, né? Isso acho que tem a ver com, a gente falou, só para amarrar com o que a gente está falando de impacto financeiro, uma das maneiras de você conseguir buscar diminuir o seu impacto financeiro é alongar o seu pagamento ou antecipar o seu recebimento, e isso é importante porque se você romper essa cadeia nesse momento, você pode gerar uma reação em cadeia de inadimplência que vai prejudicar o mercado de um jeito tão grande que não é desejável. Então, amarrando essa parte de relacionamento com o cliente, né, e com o fornecedor, com a parte financeira, tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, que as pessoas têm que fazer escolhas agora de cooperação para um ajudar o outro a passar por esse momento mais difícil. Considerando um pouco, né, Rezende, é uma questão de empatia mesmo, né? O cliente entender também um pouco da situação, o fornecedor também, você de repente renegociar, jogar um pagamento mais para frente, enfim, tem meios para fazer isso, né? E muitos. Sim, a gente vê bastante alternativa nesse sentido de renegociação de pagamentos, né? O que a gente vê que acontece, por exemplo, na área de real estate, né? Isso já está acontecendo bastante, inclusive, às vezes a iniciativa do próprio locador, né? Principalmente comercial, ir ao locatário e tentar fazer um plano, porque no fundo ele está prevenindo a inadimplência completa. E acho que isso está tendo boas surpresas, porque as pessoas estão entendendo o momento e cedendo, assim como a gente tem diferimentos de pagamentos de obrigações de trabalhistas e de impostos, está havendo um diferimento de pagamentos entre fornecedores e clientes que são fundamentais para a sobrevivência de todo mundo. Acho que a cooperação está, como você falou, a empatia nesse momento está sendo bem importante e está acontecendo talvez em algumas áreas de maneira até um pouco acima do que você poderia esperar num outro cenário.
Agora, Fragoso, para a gente concluindo e até usando mais um ponto do plano, o sexto e último ponto do plano, usando esse gancho que o Rezende levantou, a crise foi repentina, fomos todos pegos de surpresa por isso que está acontecendo. É natural que as empresas segurem um pouco investimentos, mas o plano propõe uso efetivo e bom uso de tecnologia para sustentar a retomada dos negócios, as operações, assim que tudo isso passar. Quais que devem ser as linhas gerais já estabelecidas nesse momento para que a empresa lá na frente consiga terminar da crise daqui, não vou chutar um tempo, mas a gente espera que rápido isso aconteça de uma maneira correta e sustente a retomada das operações e dos negócios. Ok, Daniel. De fato, essa sexta etapa, a questão de tecnologia e meios digitais, né, ela ajuda muito a várias das outras etapas anteriores a você poder, de fato, ter algumas soluções, né? A gente brinca que nós estamos vivenciando quase que um momento de guerra, né? Não tem guerra porque é questão de saúde, mas ela é compatível. E se olhar historicamente, foram nas guerras as maiores invenções ou desenvolvimento tecnológico, né? Então, se você pensar, é similar a isso. As empresas estão tendo que fazer uma antecipação de várias coisas com o uso de tecnologia, para poder, muitas vezes, viabilizar um canal de atendimento, um modelo digital. A gente viu até, como experiência, a própria China, quando aconteceu isso, eles desenvolveram várias soluções e várias startups de tecnologia ajudando a entrega, evitando em contato com as pessoas, ter, assim, um boom de soluções exatamente decorrente da necessidade. A necessidade faz com que as empresas se movimentem e criem alternativas bastante criativas. E aqui no Brasil a gente tem a vantagem que nós somos bem criativos para isso. Vamos esperar que isso aconteça. E um aspecto importante também na questão de tecnologia, porque você vai ter viabilidade com soluções de diversas naturezas, do ponto de vista de como é que você cria produtos, soluções, serviços, como é que você viabiliza isso numa cloud externa, o que você tem que fazer internamente. Só que, outra coisa, você tem que ter também algumas outras preocupações. Você vai ter o volume excessivo de tecnologia vai trazer um risco cibernético muito maior, então a preocupação com controle, privacidade, controle de informações e também é na mesma base. E essas dimensões vão fazer com que a gente vivencie esse novo normal já de um formato totalmente diferente, tanto nas questões de trabalho como nas questões de produtos e serviços. Então, acho que assim, a tecnologia vai ser um grande viabilizador desse processo de transformação, já está sendo, aliás, né? Muito bem, e Fragoso, falando nesse ponto também que você levantou, é um ótimo gancho, de repente a gente consolida esse modelo de home office, né, de reuniões assim, dessa forma aqui como a qual nós estamos conversando, diminui os deslocamentos, favorece o meio ambiente, menos trânsito, melhora a qualidade de vida, enfim, aí tem vários impactos, né? É isso aí, a gente vai vivenciar isso, as pessoas descobriram que várias coisas podem ser feitas de maneira virtual, a qualidade de vida aumenta, e provavelmente o uso de tecnologia para trabalho, teletrabalho e home office vai aumentar, inclusive você vai ter provavelmente uma redução de custos na estrutura, que ela já vai viabilizar isso de uma maneira diferente, e a gente vai aprender com isso. E só para concluir, Daniel, que acho que a gente está chegando aí próximo do nosso tempo também, mas acho que é importante dizer o seguinte, essa crise vai passar, a gente sabe isso, como eu falei, o fator de incerteza é só o tempo, mas a gente está começando a se preparar para a questão de sustentação, porque várias dessas coisas que elas estão vivenciando agora servirão de base para esse novo momento que ela vai vivenciar a partir disso. Então, esse material que a gente falou aqui está à disposição no nosso site, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que quiserem acessar, estão lá no site da Deloitte, fiquem à vontade. E também a gente entende que é um momento de reflexão também para todos nós, né? Várias coisas que a gente acabou aí naquele dia a dia tão corrido, é um momento também para a gente pensar como é que vai ser o dia de amanhã, né? As pessoas vão ficar mais próximas, tem um outro momento aí que acho que é importante para essa reflexão. Para a gente concluir, Rezende, seu breve comentário aí sobre esses pontos que o Fragoso levantou, o que vai acontecer daqui para frente? O momento pós-crise vai ser melhor, na tua opinião, ou diferente? Se fala muito do novo normal, do que a gente tinha antes de tudo isso acontecer, o que fica de lição de tudo isso? Eu acho que a gente vai aprender bastante com essa crise. A gente vai, obviamente, lamentar algumas perdas, sejam de pessoas, sejam de empresas, sejam de circunstâncias, mas tenho certeza que o aprendizado vai levar a gente para uma situação melhor. A gente pode já citar algumas questões aí de a transformação digital, de repente, ela que estava sendo buscada e falada com tanta veemência em vários aspectos e talvez com uma visão de longuíssimo prazo. Acho que
essa situação trouxe todas as empresas pequenas, médias, grandes, as pessoas que gostam de tecnologias, que odeiam tecnologia, todas estão irmanadas na necessidade de fazer uma transformação digital grande, e acho que isso vai ser o grande legado positivo dessa crise que a gente está passando. Vão ter outros, mas esse vai ser um grande legado que a gente já pode imaginar, que é as pessoas não terem que ficar no trânsito, as pessoas terem mais qualidade de vida, porque elas vão entender que elas conseguem fazer até mais de uma maneira diferente, sem risco, porque a gente já está fazendo o teste atual, já está fazendo a prova de conceito nesse momento. Muito bem, e depois o plano fala aqui em recuperação e sustentação, são outras fases aí para o negócio depois que passarmos por toda a pandemia. Luiz Rezende, sócio da área tributária da Deloitte, participando com a gente dessa transmissão. Obrigado, Rezende, um abraço e uma boa noite. Obrigado. E também Fragoso, Ronaldo Fragoso, sócio líder de respostas da Deloitte para a crise da Covid-19. Uma boa noite para você, Fragoso. Obrigado pela presença aqui. Boa noite, muito obrigado, foi um prazer. E muito obrigado a você que acompanhou essa transmissão ao vivo aqui na TV Estadão. Tchau, até a próxima.